Olá para você que acabou de entrar nesse canal, Carlinhos Livros BA. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você aí que entrou nesse vídeo e que está assistindo aí. Dependendo do horário que você esteja assistindo, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. E vamos direto ao assunto para que o vídeo não venha ficar muito longo, que é acerca do que está escrito no título do vídeo, essa pergunta. A cruz é uma bênção ou uma maldição? Então é o que eu vou estar comentando nesse vídeo, amém? Então, muitos têm a religião católica e a protestante, também conhecida como religião evangélica. A religião católica tem o costume de usar a cruz com a imagenzinha pregada lá, representando Cristo, né? O sacrifício de Cristo. E já o evangélico, ele usa a cruz sem nada, porque segundo o evangélico, Cristo venceu a cruz, então não há o porquê você usar uma cruz com uma imagem representando Cristo pregado nela ainda, sendo que ele venceu a cruz. Então o evangélico, ele tem o costume de dizer que a cruz vazia, não tem problema usar a cruz vazia, sem aquela imagenzinha que os católicos usam. Só que se a gente for olhar para a cruz, para o que representava a cruz, a gente chegamos à seguinte conclusão, que a cruz, tanto vazia, quanto com aquela imagem lá que o católico usa, tanto ela sem aquela imagem ou com aquela imagem, a cruz em si, ela não representa bênção, mas representa maldição. A Bíblia diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia diz isso. Então a cruz, ela representava maldição, representa, porque ela era usada para tortura e para sacrifício no Império Romano. E Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele se tornou maldição exatamente por causa da cruz, do madeiro da cruz. Entendeu? Então não há o porquê a gente estar usando cruz, seja vazia ou com alguma imagem, usando no pescoço ou tatuagem, ou seja lá como for, e dizer que é para lembrar de Cristo. Aí a gente não está lembrando de Cristo, a gente está lembrando do objeto que foi usado para sacrificá-lo. Então, que coerência tem nisso? Se a gente for lembrar de Cristo hoje, a gente tem que lembrar que ele venceu a cruz, que ele está vivo, e lembrar dele através da sua mensagem, do seu evangelho. E quando a gente coloca uma cruz no pescoço, ou seja lá o que for, a gente está dando ênfase ao objeto que foi usado para sacrificá-lo, e não dando ênfase à vitória de Cristo. A mesma coisa, se Jesus Cristo tivesse sido enforcado, se fosse uma forca, por exemplo, então a gente teria que usar uma forca hoje para representar o enforcamento dele? E se um parente da gente for morto, alguém que tem um parente que foi morto por assassinato, por exemplo, então a pessoa tem que usar um revólver no pescoço, um revólver em miniatura, para lembrar a morte, o assassinato daquele ente? Então dá ênfase ao objeto que matou o parente. Entendeu? Como que a cruz não é uma coisa boa? A cruz representa a morte, sacrifício. Nós vemos hoje em dia em estradas, nessas BR, onde morrem pessoas de acidente, a gente vê cruz no cemitério, cruz em locais assim que aconteceu mortes, entendeu? Então, sinceramente, eu não aconselho, se você que me ouve é um cristão segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, eu não te aconselho a usar cruz de jeito nenhum, a ficar dando ênfase e lembrando o objeto que foi usado para sacrificar o nosso Salvador. Então lembra do nosso Salvador, que ele venceu ela, não ficar lembrando dela, não ficar dando ênfase à cruz. E isso dá a entender que a pessoa gostou do que aconteceu com Cristo naquele madeiro, porque ele se tornou maldito exatamente por causa do madeiro, por causa da cruz. Então a cruz não é um sinal de bênção, mas sim de maldição, porque era usada para sacrifício, como eu disse alguns minutos atrás. Amém? Então o vídeo é só até aqui. Acredito que ficou claro nesse pequeno vídeo. E meu conselho como irmão seu na fé, você que me ouve, é que se você usa alguma cruz no pescoço, como muitos usam, independente se tem uma imagem nela representando Cristo ou não, eu aconselho a você que você tire isso. Lembre de Cristo, que ele venceu ela, que ele está vivo e ressuscitado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, quando oramos ao Pai em nome dele. Amém? Então o vídeo é só até aqui. E obrigado por ter assistido. Então, tchau, tchau, e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que venceu a maldita cruz. Amém? Tchau, tchau.